surgiu no cenário evangélico atual a ressurreição de uma antiga heresia chamada macionismo, em que não consideram os apóstolos Pedro, Tiago e João, Judas, pregadores da graça de Deus, né? Dizem que para eles, para Pedro, Tiago e João, quando estão falando de pecado, estão falando da transgressão da lei de Moisés. Mas vamos ver, na opinião de Pedro, Tiago e João, tá? Se eles pregavam um evangelho diferente do evangelho de Paulo. Porque nós temos que entender o seguinte, que Paulo pregou o evangelho da graça aos gentios, tá? E Pedro pregou o evangelho da graça aos judeus, mas ambos pregaram o evangelho da graça. Se Pedro não pregou o evangelho da graça, então nem mesmo Pedro foi salvo, muito menos os que ouviram a mensagem de Pedro, ok? Então, é óbvio que todos os apóstolos pregaram o evangelho da graça. Vamos confirmar isso aqui, lendo 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, olha só o evangelho que Pedro pregava. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Pedro dizendo, Deus de toda a graça, e por intermédio de Silvano, escrevi, ou seja, Pedro ia ditando, Silvano ia escrevendo. E ele diz, eu escrevi abreviadamente, por intermédio de Silvano, exortando e testificando vocês que essa mensagem que eu preguei, que eu escrevi, Pedro está falando da carta que ele escreveu, tá? É a verdadeira graça de Deus na qual vocês estão firmes, tá? Então, queridos, tá? Vamos parar com essa meninice, tá, irmãos? Achar que Pedro pregava um evangelho diferente de Paulo, ele pregou a um público diferente, isso sim, tá? Pedro pregou para os judeus, tá? E obviamente, agora, quando eles foram pregar para os judeus, eles precisaram, obviamente, expor as escrituras antigas para apresentar a graça. É claro, o próprio Paulo fez isso, pegou os escritos da antiga aliança, do antigo pacto, e foi expondo e apresentando a graça entre eles, através dos escritos antigos. Não tinha ainda, o Novo Testamento não estava escrito, né? Estava começando a ser pregado, tá? Começando a ser pregado e começando a ser escrito pelos próprios apóstolos, ok? Mas, enfim, o evangelho inteiro, irmão, as cartas apostólicas inteiras, elas são homogêneas, tá? Elas corroboram entre si, elas estão interligadas, porque é a revelação da graça de Deus. Tá? E Pedro está dizendo aqui, meu irmão, agora, tá, não adianta dizer, não, mas Pedro pregou a lei, o evangelho, Pedro não pregou, não existe negócio de evangelho da lei, tá? O evangelho é único, é o evangelho da graça e ponto final, e Pedro pregou ele, ou então Pedro está mentindo, tá? Ou então Pedro está mentindo, então Deus está mentindo, porque Deus levantou Pedro como apóstolo, e Pedro diz que pregou a graça, essa é a graça verdadeira, na qual vocês estão firmes, que eu escrevi para vocês. Então, Pedro não passa de um mentiroso? Não, meu irmão. A verdade é que tem pessoas que interpretam a Bíblia equivocadamente, tá? Então o povo tem que acordar. Nós não somos gado, irmão. Eu cansei de ser gado, tá? Eu sou livre. Eu sou livre em Cristo. Eu vivo o evangelho da graça de Deus, tá? O evangelho da cruz, o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho que nós seguimos. Não tem que estar, porque um pregador prega bonito, o pastor Radel prega bonito, prega bem, prega muito, eloquente. Não tem negócio de se embelezar com pregação de pregador, não. Ou a verdade é bíblica, ou ele considera Pedro, Tiago, João, Judas, Paulo, pregadores da graça, como eles mesmos estão mostrando aqui, que vocês já estão percebendo. Agora, desconsiderar Pedro, Tiago, João e Judas, dizer que é pregador da lei, se eles mesmos dizem que são pregador da graça, nós lemos aqui, 1 Pedro 5,12, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que essa é a verdadeira graça de Deus na qual vocês estão firmes. Pedro está dizendo, olha, eu escrevi por intermédio de Silvano essa carta,
Ele ia ditando, Silvano ia escrevendo. E para dizer para vocês o seguinte, que essa aqui, eu escrevi essa aqui, eu, Pedro, apóstolo dos judeus, né? Essa aqui é a verdadeira graça de Deus na qual vocês estão firmes. Pronto. Se Pedro não pregou a graça, querido, nem ele mesmo foi salvo, muito menos os seguidores dele. Agora, Pedro pregou a graça para um público diferente do público de Paulo. Paulo focou mais nos gentios, a quem foi enviado pelo próprio Cristo. Pedro focou mais nos judeus, a quem foi enviado pelo próprio Cristo. E, claro, para mostrar para os judeus a graça, Pedro precisou usar os escritos antigos, o Tanakh, a Torá, a antiga aliança, o antigo pacto, para pregar para os judeus, ele precisou mostrar isso, tá? Então, quero que você entenda isso em nome de Jesus, para que você possa deixar de ser menino e crescer, tá?